estão liberadas, vai ser um tempo maravilhoso, um tempo abençoado, né? No Kids, vi algumas aqui ainda, estão liberadas para o Kids. Gente, glória a Deus pela palavra de Deus, que é viva e eficaz, é mais afiada que uma espada de 2 gumes, que entra e penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é uma palavra criadora, ela é uma palavra que anima, ela é uma palavra que edifica. O Evangelho é as boas novas de Deus, para mim e para a sua vida. A vontade dele, como nós vimos nas últimas celebrações, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então, quando nós falamos da vontade dele sobre nós estamos falando daquilo que é bom, perfeito e agradável. É tão gostoso, né? E quantos aqui viemos de uma série aí maravilhosa sobre o Pai Nosso, sobre oração. Quantos podem dizer que entraram num novo nível de oração? Se você entrou num novo nível, por isso que te abençoou esse tempo, nós podemos testificar. Aqueles que experimentaram desses últimos domingos, aqueles que têm vivido ali, palavra após palavra, nas quintas-feiras nós temos nos reunido como igreja, nós podemos testificar, como irmãos, que nós temos entrado num novo nível, um nível de oração, de entendimento sobre aquilo que nós falamos, sobre quem nós somos, né? Um entendimento tão especial que ele começa como? Pai Nosso. Ele começa com a revelação maior, a maior revelação que a terra já viu, foi de que Deus é nosso Pai, e que nós, quando recebemos essa verdade, nós podemos nos achegar a Ele com confiança e dizer, Pai, Pai Celestial, Pai Celestial, e isso muda tudo, né, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Eu quero tratar com você uma mensagem, um devocional nessa manhã, cujo título é Entrando no Próximo Nível. Repita comigo, entrando no próximo nível. Glória a Deus. Meus irmãos, nós como igreja estamos nos preparando para o próximo nível. Nós já estamos pisando no próximo nível. E as vidas individuais dentro da igreja, todo mundo, todos nós, como famílias, como cristãos, nós não só desejamos e somos convidados a entrar num novo nível, como nós temos que ter esse anseio. Nós temos que entrar para um próximo nível. As diversas áreas que compõem a nossa vida precisam entrar para um novo nível. Às vezes você está vivendo uma área da sua vida, poxa, isso aqui Jesus já entrou aqui, transformou a minha vida. Mas isso aqui eu ainda não experimentei. Não experimentei nas minhas finanças. Eu não experimentei ainda nessa completude, nessa alegria que as pessoas falam. Isso aí eu ainda tenho problemas. Meu irmão, um próximo nível. Vira para a pessoa do lado e diz assim, qual que é o próximo nível aí, meu irmão? Próximo nível, hein? Gente, na classe de integração, nós temos uma disciplina, uma aula, que é Panorama da Obra Divina. Eu vou resumir ela aqui para você, de forma muito simples, muito prática, muito rápida. Vamos vir para o lado de cá, ó. Nós temos essas plataformas aqui, são muito úteis. Pensa, você está vendo esse palco? Pense nesse palco como uma grande linha do tempo. Tá? Uma grande linha do tempo. O salmista diz, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A humanidade foi criada aqui, Adão e Eva, no jardim. Eles se relacionavam com Deus de modo puro, de modo sem nenhum tipo de mediação. Eles conversavam com Deus. Eles estavam em uma posição que Deus os colocou. Com a queda, literalmente a queda, ó, eles saíram dessa posição. Quando eles saíram dessa posição, a Bíblia diz que eles morreram espiritualmente. Eles morreram espiritualmente. Então, esta morte não foi a morte natural imediata, mas foi a morte espiritual. E a partir dessa morte espiritual, a humanidade passou a ser gerada, eles começaram a ter filhos. Por isso que todos aqueles que nasceram de Adão e Eva, a humanidade nasceu em pecado, porque ela já nasceu caída. Você consegue entender isso? Esse espaço aqui, até aqui, essa queda aqui, ela exemplifica a humanidade debaixo do tempo chamado Cronos. Não existia morte física.
Não existia morte física. O ser humano não foi feito para morrer. Mas, a partir do momento que ele morreu espiritualmente, a consequência do pecado trouxe a morte física também. O ser humano passa a lidar com a finitude dos seus dias e não mais consegue alcançar aquilo que outrora tinha, porque se tornara inalcançável. Inalcançável. Então foi necessário, o mesmo Deus que se encontrava com a humanidade, tinha um plano. E a partir desse plano, ele estava aqui, como que a humanidade voltaria para este patamar? Então ele envia Jesus, que desce até o patamar da humanidade, que se faz carne, para que ele pudesse então repartir com a humanidade, que outrora recebera a morte, a vida eterna. E aí foi possível pegar esta humanidade e reposicioná-la, de modo com que agora ela goza da mesma posição que ela tinha antes, nenhum complexo de inferioridade. E a palavra diz que nós, que cremos em Cristo Jesus, nós somos transportados da morte para a vida, das trevas para a luz. Amém, essa é a minha e a sua vida. Isso é panorama da obra divina. Para mais informações, classe de integração, se já fez, faz de novo que vai ser uma bênção. Gente, isso daqui colocou a humanidade num novo nível. A humanidade estava aqui, lidando com aquilo que termina, lidando com aquilo que é finito, lidando com aquilo que é relativo. Porque se eu pergunto para você, isso daqui, esse palco aqui, é algo concreto? É algo palpável, algo concreto? Você afirma, sim, é algo concreto, eu estou vendo, eu estou tocando, eu estou sentindo. Mas se eu pego ele, boto ele lá fora, boto fogo nele, ele vira fumaça. E aí aquilo que você achava que era concreto, você já fica com dúvidas, porque já não é mais tão concreto assim. Virou fumaça. Agora, a sua nova posição, a vida eterna compartilhada, ela não tem a ver com isso. Ela não se perece, ela não se esvai, ela não se termina. Você não consegue queimá-la com o fogo. E aquilo que ela traz para mim e para você, amor, alegria, paz, satisfação, completude, também não pode ir embora. Também não pode ir embora. Então, quando nós falamos de um novo nível na nossa vida, nós estamos falando em sair de um patamar daquilo que é perecível para o imperecível. Amém? Esse é o convite para mim e para você. E aí nós vamos estudar nessa manhã um pouquinho sobre a história de Josué. A história de o povo de Israel, como Josué conduziu esse povo para sair de um nível e entrar em outro nível. Josué, ele recebe uma palavra. Como nós já vimos nas últimas celebrações, ele recebe uma palavra sobre conduzir esse povo para o próximo nível. Pode colocar o primeiro versículo que está em Josué 1 e 2. Vamos ver a palavra que Josué recebeu de Moisés, de Deus, acerca do que aconteceu com Moisés. Veja bem, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra em que eu vou dar aos filhos de Israel. Então Josué recebe uma palavra. Quem era Josué? Josué era uma das pessoas que foi libertada do Egito junto com toda aquela geração. O povo de Israel estava preso no Egito. E Deus envia Moisés e liberta-os do Egito. Uma história que provavelmente você conhece. Eles saem do Egito de forma maravilhosa, eles atravessam o mar e eles são guiados para uma terra prometida. Ocorre que eles ficam no deserto por 40 anos e muitas coisas acontecem aí. E essa promessa entregue lá atrás a Abraão, vivificada por Moisés para o povo, ela está nas mãos agora de Josué. Josué. Um tipo de Cristo. E Josué, vamos fazer de conta que lá é aquele espaço lá, vai ser a promessa, né? Josué agora tem a missão de conduzir o povo para aquele lugar.
conduzir o povo para o próximo nível. O povo que havia sido liberto ainda não tinha entrado na promessa, no descanso, na terra que Deus tinha prometido. Não havia entrado. Então Josué, ele no meio desse processo, ele é selecionado por Moisés, lá no deserto ainda, como uma das pessoas que foi espiar essa nova terra. Uma das pessoas que foi lá ver o que tem lá nessa nova terra, para que você possa dizer, contar para nós. Moisés escalou 12 pessoas. E dentre essas 12 pessoas, Josué era um deles. Agora, os 12 que foram ver a terra e voltaram, apenas 2 relataram algo que foi dignamente aceito. Porque os outros 10 relataram somente dificuldades. Eles olharam para a terra prometida, eles olharam para as dificuldades que tinha lá, e eles relataram exatamente aquilo que os olhos estavam vendo. Exatamente aquilo que os olhos viam. Agora, Josué e Caleb relataram algo diferente. Eles disseram, não, a ótica deles era diferente. O que eles enxergavam era diferente. Sabe por quê? E aqui eu quero te conectar com essa história. Porque ele enxergava Jesus. Josué enxergava Jesus. Coloca o versículo de Números, por gentileza. Números 14, 8. Quando Josué está relatando a Moisés aquilo que ele vê, aquilo que depois que as outras pessoas elas dizem que só existia dificuldade, Josué se levanta e diz: se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. A minha versão aqui, eu tenho uma outra versão que diz assim, para essa palavra se agradar, ela diz assim: se o Senhor nos for propício, Ele nos fará entrar nessa terra, e pessoalmente a dará a nós, e é de fato uma terra que mana leite e mel. Então Josué está relatando, antes desse episódio dele ser o responsável por conduzir o povo, ele estava vivendo isso há um tempo atrás, e relata exatamente isso. Ele enxerga e diz: se o Senhor for propício conosco, se o Senhor se agradar de nós. Agora, essa palavra no hebraico, ela significa shapzen, não sou professor de hebraico aqui, mas ela significa ter prazer, deleitar-se, comprazer-se. É como o que Josué estivesse dizendo: se o Senhor se deleitar em nós, nós entramos na terra. Se o Senhor tiver prazer em nós, nós entramos na terra. Quantos estão pegando? Josué, ele estava aqui, eu vou precisar de um Yuri, voluntário. Josué estava aqui. Vem cá, Josué. Josué estava aqui, e ele precisava, para entrar na terra, ele precisava passar pelo Jordão. Não era isso que a gente leu? Passarás pelo Jordão e entrarás na terra. Aí, Josué ele faz isso aqui, ó. Ele vem, passa pelo Jordão, tem toda uma história, e aí depois ele entra na terra. Hoje nós vamos estudar um pouquinho dessa história, amém? Esse Josué que entrou na terra é o mesmo Josué que estava relatando e dizendo: se o Senhor se agradar de nós. Só que Josué, na Bíblia, ele é um tipo de Cristo. Ele é uma tipologia de Cristo, da libertação, do libertador, de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Agora, essa palavra que a gente acabou de ler aqui no hebraico, está estudando ela, aonde que a gente encontra ela na Bíblia novamente? Abre para nós o próximo texto. Fica aqui um pouquinho, Josué, que você já vai mudar o personagem. Quando essa palavra aparece de novo no texto, é quando Jesus chega até João Batista para ser batizado no Jordão. Jesus vem para entrar no Jordão. E quando ele sai do Jordão, ele vai para o deserto. Então veja só,
Nós todos sabemos, você já sabe, não vai ser objetivo aqui, que essa tipologia toda da entrada de Israel na terra prometida, ela é uma prefiguração da minha e da sua entrada no reino celestial em Cristo Jesus. Ela não foi uma entrada que definiu as coisas. Em Hebreus você vai ler isso. Se o descanso que Josué havia prometido fosse o verdadeiro descanso, Deus não teria falado de outro. Mas Deus fala de outro, e fala através de Jesus para mim e para você. Então esse Josué, que sai daqui, que desce no Jordão, e que vai entrar na terra, ele não conseguiu produzir tudo aquilo, embora ele tipificasse. Estão pegando? Mas ele disse o quê? Se o Senhor se deleitar, se comprazer de nós. Só que Deus, ele só se compraza, ele só se deleita em uma pessoa. Ele só se deleita no seu filho, porque ele entregou a vida do seu filho pela minha e pela sua vida. E aqueles que se encontram hoje em Cristo Jesus são uma nova criação. Por isso que nós podemos, quando nós nos achegamos agora a Deus, nós não nos achegamos pelos nossos méritos. Nós não nos achegamos, não entramos em terra nova, em novo nível, por aquilo que nós podemos fazer, porque Ele não se agrada de nós, Ele se agrada de Jesus em nós. Porque esse Cristo que desceu, Ele veio e começou o seu ministério fazendo o quê? Ele vem, Ele passa pelo Jordão e Ele entra no deserto. Você consegue ver isso? Jesus, Mateus 3,17, eis que uma voz dos céus dizia, e quando ele desce no Jordão, quando Jesus é batizado, a voz do céu diz, este é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo, em quem eu me deleito. E essa obra aqui de Jesus, o que Jesus faz é pegar todas as pessoas que não conseguem entrar por conta própria, pega a minha mão e me conduz até lá, e levar essas pessoas até um lugar celestial. Amém? Obrigado. Glória a Deus. Isso é entrar no novo nível. Isso é o que Josué conduziu, o que Josué fez. É desta forma que nós nos identificamos com essa palavra. E a condução do povo de Israel, a condução desse povo, por entrar nessa terra, é o que nós vamos dar uma olhada agora, estudar, ela nos dá 3 elementos que nós podemos assumir, trazer para a nossa vida, para que nós possamos entrar no novo nível. Repita comigo: enxergar, entrar, estabelecer. O primeiro ponto é enxergar. Enxergar. É muito importante enxergar. É muito importante. Sem enxergar, nós não conseguimos entrar. Primeiro, enxergar, para depois entrar. Vamos ao texto, Josué 6, 1 e 2. Ora, Jericó, que era a primeira cidade que estava após a passagem do Jordão, estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, olhe, veja, estou entregando nas suas mãos a cidade de Jericó, os seus reis e os seus homens de guerra. Espera, Andrei, como assim? Josué está conduzindo o povo, passa pelo Jordão e dá de frente com as muralhas de Jericó, fortificadas, fechadas, impenetráveis. E Deus está dizendo para ele, Josué, não é isso que você está vendo. Você tem que enxergar elas caindo. Ele diz, vê Josué, estou entregando nas suas mãos Jericó. Estou entregando nas suas mãos Jericó. Deus está dizendo, Josué, você, para ir para um próximo nível, você precisa ver, você precisa enxergar. Eu e você não conseguimos entrar sem antes enxergar. Olha que lindo isso daqui da palavra de Deus. Vamos para João no capítulo 3. Certa vez um homem chamado Nicodemos, representante da lei, representante máximo da religião, representante de tudo aquilo que a mente humana pudesse alcançar.
Ele sabia o livro de Isaías de cor, ele sabia Salmos, totalmente decorado. Não existia Bíblia como existe hoje. Nicodemos era o suprassumo da religião daquela época. Esse cara vai se encontrar com Jesus. Em João 3 relata essa passagem. Por gentileza, João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu. Não era para ler, não. Era para dizer, Jesus respondeu. Mas Jesus respondeu, ele não perguntou nada. Você notou isso? Tá, volta lá. Vamos de novo, acho que você não pegou. Nicodemos diz o seguinte: Rabi, mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Meus irmãos, a forma de pensar natural, a forma de pensar da religião, a carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Você não consegue compreender a promessa, o próximo nível, se você usar as mesmas ferramentas. É o que estava acontecendo aqui. Por isso que Jesus responde para ele o seguinte: Jesus não dialoga, por quê? Porque não há compatibilidade de natureza. Quando a religião tenta dialogar com Deus, quando aquilo que o intelecto alcança tenta dialogar com Deus, Deus não tem espaço para esse diálogo. Não tem conversa. A conversa de Deus é a seguinte: Jesus responde: em verdade eu lhes digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, para que você possa enxergar, você tem que nascer. Você precisa nascer de novo. O que Jesus estava dizendo aqui é que para que você enxergue, para que eu e você possamos enxergar um novo nível, esse enxergar que a gente está estudando da história de Josué, ele não tem a ver com os nossos olhos naturais, mas eles têm a ver com uma nova natureza. Com uma nova natureza. Jesus está dizendo: Nicodemos, você precisa ter uma nova natureza para que nós possamos ter um diálogo. Só que a mente humana, a mente da razão, a mente que dimensiona as coisas, a religião que se coloca ante Deus e as pessoas, que se coloca como mediador, ela não consegue comportar, ela não consegue abrigar a ideia de um novo nascimento. É irracional. Ela foge de tudo aquilo que é humano. Por isso que às vezes a minha, a sua vida, a nossa mente, às vezes ela tenta lutar com isso. Mas você se pergunta, novo nascimento, Às vezes você até já aceita que nasceu de novo, já está vivendo, você se pergunta, mas eu sou tão falho. A muralha é tão alta, tem certeza que é para eu enxergar desse jeito? Tem certeza? Nicodemos, naquele momento, ele vasculha na sua mente tudo. Pensa numa pessoa assim, ela foi processando. Nicodemos, ele foi acessando lá o HD mental, intelectual, as escrituras, e ele chegou na fronteira daquilo que a mente dele podia alcançar. Só que aquilo que a mente pode produzir e alcançar, a fronteira que você consegue chegar, ela ainda assim ela não alcança. Você tenta alcançar e você não consegue. E aí, sabe o que acontece quando você tenta, sua mente tenta comportar algo de Deus e não consegue? Aí ela pergunta, como? Diga para mim, como? Então, como? Vamos para o próximo versículo. Olha o que Nicodemos ele faz para Jesus. Ele pergunta, como? Como pode um homem nascer de novo? Porque isso é inconcebível para aquilo que eu conheço. Eu fiz doutorado sobre biologia, eu sei como uma pessoa nasce. Mas é impossível nascer de novo. E aí, para a resposta do como, aí Jesus responde. Vamos adiante. Jesus não deixa sem resposta Nicodemos. Ele diz assim, em verdade eu lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus. Então aqui, Jesus está nos ensinando que
Aquele que nasce de novo precisa ser gerado pela palavra e pelo Espírito conduzido, para que possa acessar aquilo que Deus deu. A carne e o sangue, a mente, não acessa a promessa que Deus nos deu. Porque você para no... E talvez quando eu tenha dito aqui sobre próximo nível, você tenha pensado, mas como? Mas como um próximo nível, Andrei? Mas como que eu vou avançar nessa área aqui da minha vida? Eu tenho tantas marcas do meu passado, você não sabe quanto luto eu carrego na minha vida. Como que eu vou me libertar disso? Como que eu vou ter paz se eu não consigo lidar com aquele sofrimento lá do passado, que só você sabe? A sua mente, quando fala de um próximo nível, vai dizer, não, eu não consigo mais, eu já tô velho, eu já não tenho mais forças. Como que eu vou alcançar tal situação? Como que eu vou chegar? Meus irmãos, a palavra como, o método, a maneira que isso vai acontecer, é a palavra que é fruto da nossa mente. É até onde a nossa mente vai, até onde a fronteira vai. Você pode perguntar e dizer, como Adomo com um hospital? Mas Adomo como com um orfanato? Como? É necessário nascer de novo. Nascer de novo. Então enxergar não é um enxergar que Deus está dizendo para Josué dos 5 sentidos. Não é um enxergar natural. Porque o que Josué estava vendo? O texto descreve. Era uma muralha muito fortificada, impenetrável, mas não era isso que Deus estava pedindo para Josué enxergar. Então não tinha a ver com os olhos naturais de Josué. Eu só consigo enxergar um próximo nível se eu recebo no meu coração, preste atenção, se eu recebo no meu coração a palavra. Quando eu recebo a palavra, eu consigo enxergar além da dimensão dos meus olhos. Então um próximo nível, André, é isso que está dizendo, ele só é enxergado através de uma palavra. Sim, somente através de uma palavra. Josué tinha uma palavra? Tinha. Josué 1 e 2. Josué, Moisés morreu. Agora você vai liderar o meu povo. Você vai levantar-se, atravessar o Jordão e conduzir as pessoas para entrar. Essa era a palavra. Seja forte e corajoso. Quando Josué está de frente àquela muralha, o que ele coloca diante dos seus olhos? Esse óculos chamado palavra. E aquilo que ele enxerga não é a muralha, mas é através da palavra. E quando você coloca nos seus olhos a palavra, e você está olhando para a muralha, olhando para o desafio, através da palavra, você consegue enxergar o próximo nível. Porque você consegue enxergar aquilo que a palavra está produzindo. Aquilo que a palavra está produzindo. Não tem a ver com pensamento positivo. Isso aqui não tem nada a ver com pensamento positivo. Sabe por quê? Porque o pensamento positivo, ele é fruto de uma visão que nasce em você. Em você. Você cria uma visão positiva acerca da muralha e você diz, vai cair. Funciona, Andrei? Até funciona. Tem teus resultados limitados, mas a duras penas. Sabe por que vai produzir algo? Qual a diferença entre pensamento positivo e você enxergar através da palavra? É que o pensamento positivo nasce em você, nasce na sua mente. E aí o responsável para fazer isso acontecer, quem é? É você. Porque ele nasceu em você, essa visão nasceu em você. Mas quando você pega uma visão de Deus, da sua palavra, daquilo que Deus falou, e você implanta dentro de você, e você pega e faz dessa visão, a sua visão, para o seu casamento, para a sua vida, para as suas finanças, para tudo. Quem é o responsável por fazer aquela palavra cumprir? É Deus. E aí você recebe e entra naquela vida. Você recebe naquela palavra. Aleluia! Amém! Essa é a visão. Enxergar é o primeiro ponto. É muito importante. É muito importante. O padrão de Deus é outro. O padrão de Deus é outro, porque quando Deus dá a visão, Ele providencia que você entra. Olha só, Josué capítulo 12, versículo, não, é o 24, 12 e 13.
Capítulo 24, versículo 12 e 13. Não, capítulo 24, 12 e 13. Enviei vespões adiante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, os inimigos, bem como os 2 reis dos amorreus. E não foram as espadas, nem os arcos de vocês que fizeram isso. Agora, olha agora. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comendo das vinhas e dos olivais que vocês não plantaram. Meu irmão, vira para alguém e diz assim: isso é graça, meu irmão. Isso é a graça. Meu irmão, sabe aquela paz? Sabe quando você se pergunta assim: Andrei, quando que eu vou enxergar paz na minha vida? Quando que eu vou enxergar paz na minha casa, no meu relacionamento? Quando que eu vou enxergar paz? A resposta é: quando você enxergar que em Cristo há paz. E quando você pegar uma palavra, para ser prático, que fala de paz, e você começar a enxergar as situações através dessa palavra. Gálatas 5 diz que o fruto do Espírito, ele está em nós, porque o Espírito do Senhor habita em nós. Então eu tenho amor, alegria, paz. Uau, eu tenho paz. Então quer dizer que eu consigo olhar para aquela situação que está tirando a minha paz através desta palavra. Sim, você consegue. E qual o benefício disso, Andrei? O benefício disso é que você passa a gozar de uma paz sem que você tenha que conquistá-la, sem que o seu esforço esteja nisso. E você passa a gozar de algo porque a palavra diz que você está alcançando. É assim. Andrei, como eu vou me sentir alegre diante das circunstâncias? Quando eu começar a enxergar que eu sou abençoado em Cristo, como diz a palavra. Então alegria, não tenho alegria. Espera, eu preciso olhar para essa muralha, eu preciso olhar para essa dificuldade através de uma palavra. Não através de um pensamento positivo, mas através de uma palavra. Então eu vou para as Escrituras, eu vou para a palavra, eu pego aquilo que a palavra fala ao meu respeito, aquilo que a palavra falou para mim, sobre alegria, e ela diz que a alegria é um dos frutos do Espírito também, e que ele já está em mim e em você, porque o Espírito habita no nosso espírito, e esse DNA novo corre nas nossas veias. Então eu consigo olhar para aquela situação, que outrora eu dizia que eu não era alegre, e posso dizer, eu tenho alegria, porque eu estou vendo através da palavra. Vendo através da palavra. Libertação de vícios, mentiras, traição, sair de prisões. Você só consegue esses resultados enxergando que tudo isso está em Cristo Jesus. Então, qual é o seu próximo nível? O que você ainda não está enxergando que você precisa enxergar? Comece a enxergar através da palavra. Enxergar através da palavra tem a ver com você receber a palavra, a visão de Deus, a palavra dentro do seu coração. Você recebe a palavra e ela encontra morada no seu coração. Pai, esta palavra é para mim. Ela é como uma lente pela qual eu enxergo as circunstâncias. E isso só é possível porque nós nascemos de novo. Caso contrário, a nossa mente natural, ela vai buscar as dificuldades, ela vai buscar aquilo que é a interpretação. Jesus fez isso a todo momento, quando ele olhou e falou: Felipe, nós temos aqui 5 pães, 2 peixinhos, vai dar para alimentar todo mundo? Ele falou: não vai dar, não vai dar, porque tem muita gente, vai dar muito trabalho. Então veja só, quando a visão não está conectada com a palavra, quando ela é uma visão sua, de pensamento positivo, você já olha para que vai ser penoso, vai ser ruim. Ih, mestre, vamos ter que correr aí, não vai achar pão para todo mundo. Quando você vem servir na igreja, ou quando você está servindo em algo da casa de Deus, ou para o povo, ou para as pessoas, e você está com uma visão que não é uma visão de Deus, você não tem uma palavra de Deus para fazer isso, você está fazendo para se achegar até Deus, o que acontece? É penoso, é trabalhoso. De novo essa escala? De novo eu tenho que fazer isso? De novo o meu nome? De novo eu limpando o banheiro? Eu fazendo um café? É difícil, é penoso. Por quê?
porque é uma palavra sua, da sua cabeça, você está fazendo a partir dos seus pensamentos. Nós precisamos pegar os pensamentos de Deus a nosso respeito. Entrar em um novo nível passa por enxergar através da palavra. Quando eu começo a enxergar através da palavra, é que eu estou pronto para entrar. É necessário nascer de novo para ver o reino. Então, eu preciso enxergar através da palavra. O quanto você e eu perecemos na nossa vida, em áreas da nossa vida, é totalmente proporcional ao quanto falta de palavra na nossa vida. Totalmente proporcional. Tem perecimento, falta palavra. Por quê? Porque a palavra é completa, ela tem tudo. A palavra é esses óculos que permite a gente enxergar. Então, qual é a área que está perecendo? Qual é a dificuldade? Qual é a situação? Para toda essa situação, há uma palavra de Deus, há uma promessa de Deus a nosso respeito. E nós pegamos esse óculos dessa palavra e nós começamos a enxergar essa situação através da palavra de Deus. E não daquilo que nós achamos, porque aquilo que nós achamos cansa demais. Cansa demais. Então, quando nós nos enchemos de notícia, de diagnósticos, de perspectivas econômicas, de situações do dia a dia, deixa isso de lado, meu irmão. Faz isso depois, se isso é a tua profissão, você precisa ler umas notícias, faz depois. Primeiro coloque o que a palavra diz sobre essa situação, e aí você consegue enxergar. Deus disse: Josué, vê, eu estou entregando na sua mão. Sabe quando que o hospital vai aparecer? Quando a sua cabeça e a minha parar de fazer conta. Ai, meu Deus, terreno 10 milhões, vou levantar um prédio mais 25 milhões, a estrutura vai dar um custo de tanto por mês, e para manutenção, meu Deus. Pronto, não vai acontecer. Não vai acontecer. A hora que nós enxergarmos através da palavra, que Deus nos ungiu, para libertar o cativo, para proclamar a vista aos cegos, para proclamar a restauração de todas as coisas. Pronto. O hospital acontece assim. Por quê? Porque ele manda as vespas, porque ele faz acontecer, porque as cidades, aquilo que nós vamos gozar, não tem a ver com o que nós vamos fazer. O prédio às vezes está pronto, vai ser entregue, está na mão. Por quê? Porque não é a minha visão e a sua, é a visão do nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Primeiro ponto, enxergar. Nós precisamos enxergar. Vou correr. Segundo ponto, entrar. Diga comigo, entrar. Entrar. Josué 5, 11 e 12. Quando nós entramos, pode colocar o texto, quando nós entramos num lugar, quando nós entramos nesse novo lugar, quando nós entramos em Cristo, o que acontece? Tudo é novo, meus irmãos. Não é mais como você pensava, e eu. Nós fazemos tudo diferente. É tudo diferente. É um outro reino. A língua é outra. Se você sair daqui e for para Londres, agora você chega lá, pega um carro e dirige do outro lado. Tu chega lá, meu Deus, mas lá no Brasil é do lado esquerdo, aqui dirige do lado direito, você já fica meio confuso. Aí você não fala inglês, você não fala a língua daquele novo lugar, você tenta se comunicar num restaurante e a duras penas você consegue almoçar. Olha a dificuldade. Aí você puxa do bolso R$100 para pagar, o cara diz: não, isso aqui não tem valor nenhum aqui. Gente, não é do mesmo jeito. Por isso que quando a gente entra, tudo aquilo que nos alimentava antes, acaba. Você que levantou a mão que a sua vida de oração mudou, meu irmão, você já não consegue orar que nem antes. Você para quando você orava que nem antes, dizendo: eu sou um servo, pobre, nu, como diz o pastor Gabriel. Dá até a entonação, né? Quando você orar, você não consegue mais. Porque você já não se vê mais assim. Você se vê como filho. Mas isso acontece por causa disso aqui, ó. Josué 5:11. No dia seguinte à Páscoa, eles comeram do fruto da terra. Eles entraram, eles atravessaram o Jordão. E nesse mesmo dia, comeram pães sem fermentos e cereais tostados. Um dia depois de terem comido o produto da terra, o maná cessou. Os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Meus irmãos, quando nós pisamos num novo lugar, quando nós entendemos que nós somos essa nova criatura, a nossa comida é outra. Por isso que quando você fica procurando mensagem, palavra na internet, para uma situação, para outra, está cheio de lixo.
Essa comida te alimentava antes, mas não te alimenta agora. Abre a sua Bíblia, meu irmão. Abre a palavra. A palavra é o teu alimento, o pão que não perece, não mais o maná. E profeticamente eu quero dizer para a igreja, esse próximo nível, há alimentos, há sabores, na sua vida, na vida da igreja. Há novidades que ainda não foram experimentadas. Há novidades que não foram provadas. E quando forem experimentadas, aquilo que acontecia antes cessará. E a partir de agora você passa a comer um novo fruto. Isso tem a ver com o próximo nível. O Deus que cura, o Deus que provê, o Deus que liberta, todas essas revelações específicas de Deus, dos tempos, estão contidas no nome de Jesus, o nome que é acima de todo nome. Nele tudo existe, Ele é o alfa, o ômega, o cabeça, Ele é antes de todas as coisas, Ele é a centralidade da nossa vida, Ele é Jesus Cristo, e é Ele que saiu e desceu dos céus, e pegou na minha e na sua mão, e nos conduziu pelo Jordão, e nos levou para um lugar chamado Cristo. A obra é dEle, e aquilo que nós desfrutamos hoje é por méritos dEle. E quando nós estamos fazendo isso, quando nós estamos reconhecendo essa obra, nós estamos engrandecendo a vontade de Deus. E 1 João, no capítulo 5, eu não coloquei, não precisa, o apóstolo João escreve e diz assim: e tudo o que pedirem, segundo a vontade de Deus, tenham certeza de que Ele vos ouve, Ele vos escuta, porque quando você está pedindo algo da vontade de Deus, que é Cristo Jesus, você está pedindo algo certo, algo digno, algo que Ele escuta e ouve em sua atenção. É assim. É assim. Agora, o que pode, nessa entrada de um novo nível, embaralhar um pouco as fichas para nós, é o jeito como a gente vivia antes, é aquele alimento de antes, essa falta que a gente sente, em detrimento do alimento novo. Olha o que aconteceu com Josué. Josué, no capítulo 9, o versículo 3 e 4, eles estão aqui conquistando mais terras, eles estão avançando em direção a essa conquista. Mas um determinado povo se coloca em astúcia contra Josué, contra o povo de Deus. E ele diz o seguinte: mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rasgados e cheios de remendo. Então eles pegaram, eles viram, esses moradores estavam ali pertinho, eles sabiam que eles seriam os próximos a ser dominados, a ser conquistados, e eles fazem o seguinte: vamos se vestir aqui de pano de saco, vamos se vestir aqui de trapo velho, vamos pegar vinho velho, botar em odre velho, vamos pegar pão mofado e vamos em direção a eles. Quando nós chegarmos em direção a eles, vamos mentir, vamos dizer para eles que nós estamos vivendo uma terra muito distante, que não tem a ver com a conquista deles. E vamos pedir para que eles façam um acordo de paz conosco. Era isso que esses caras estavam dizendo. Porque se eles fizerem um acordo de paz, eles não vão poder nos eliminar. E aí olha o que acontece. Quando eles chegam com todas essas artimanhas para Josué, acontece o erro. Acontece um erro, que é o ponto de atenção para nós aqui. Ó. Josué 3 e 4. Não, para frente um pouquinho. Josué 6, vamos lá. No capítulo 9, versículo 6. Então, dirigiram-se a Josué no acampamento de Gilgal, e lhe disseram a ele, aos homens de Israel, esse povo todo, disse o seguinte: viemos de uma terra distante, e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Então a primeira coisa que Josué aqui acontece, é que Josué dá ouvidos para o que eles estão dizendo. Faz assim com o dedo, audição. Versículo 12 agora. Olha só o que eles fizeram. Este é o nosso pão. Eles pegaram e mostraram aquilo que eles prepararam, pão velho. Mostraram, esse é o nosso pão. Nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês. E agora ele está aqui, seco e bolorento. Ele está fazendo o quê? Ele está mostrando, Agora fala assim o segundo dedo, diz assim, ó, visão. Visão. Versículo 14. Os israelitas deram atenção para aquilo.
eles ouviram, eles viram que aquilo era procedente, e aí no versículo 14, eles completam. Eles dizem assim, então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. A minha versão diz assim, os israelitas decidiram examinar e provar os alimentos dos heveus. Entretanto, não pediram conselho para o Senhor. Faz assim, completa a mão, diz assim, cheiraram, tocaram, experimentaram. 5 sentidos. Quando Josué, que representa essa conquista, ele dá ouvidos para tudo aquilo que os 5 sentidos estão dizendo, acontece o quê? Erro. Acontece erro. Eles fazem esse acordo com esse povo que passou a perna neles, né? Que trouxe ali uma visão natural para eles. Então, o que nós aprendemos disso? Que o conhecimento natural, que é desenvolvido através dos 5 sentidos, ele passa. Ele é finito. Agora, o conhecimento espiritual, o conhecimento da palavra, ele é recebido no Espírito. O que Josué tinha? Era a palavra. O que ele se desviou? 5 sentidos. Entrar em um novo nível muda o meu alimento e muda o meu entendimento sobre tudo. Entrar em um novo nível muda o meu alimento, porque eu me alimento de forma diferente, e muda o meu entendimento. Entendimento. Eu nasci de novo, repita comigo, eu nasci de novo para ver. Eu nasci da água e do Espírito para entrar. Quando eu entro no próximo nível, alguém tem que desocupar aquele lugar. Alguém tem que desocupar, porque eu estou entrando. Quando Jesus, ele sai da posição dele, atravessa o Jordão e vem nos buscar, o que acontece? Ele está entrando num território de morte, de prisão de Satanás. Ele está se manifestando para destruir as obras das trevas. E sabe qual é a primeira coisa que acontece quando a gente está entrando no novo nível? Aquilo que está ocupando o novo nível questiona a palavra de Deus. A palavra que você recebeu sobre o novo nível, sobre paz na sua vida, sobre amor, sobre alegria, sobre prosperidade, sobre avanço, ela é questionada por aquilo que ocupa o lugar que você tem que entrar. Então, o que ocupa o lugar que você tem que entrar hoje? É a forma de você pensar? É a forma de você pensar? Se você entendia até agora que, não, Andrei, Jesus morreu para me salvar. Esse negócio de finanças não está na obra de Cristo. Isso é uma fortaleza na sua vida, meu irmão. Sabe quando você vai entrar sem sair essa fortaleza? Nunca. Essa fortaleza, isso que está ocupando a sua mente nesta área, precisa sair para que o novo possa entrar. Entrar. Qual é como que você identifica que isso está confrontando a tua palavra? Ele confronta a palavra, aquilo que foi dito para você. Diz, não é bem assim. Foi o que o diabo fez. Ele diz, mas tu és filho de Deus? Então faz isso. Tu és filho de Deus? Então faz aquilo. A palavra que nos permite entrar será testada por aquilo que vai perder o espaço. Mas, meu irmão, não tenha dúvidas. Permaneça com a palavra. Permaneça com a palavra. Não tenha dúvida. Vamos para o terceiro ponto, para finalizar. Estabelecer, tomar posse. Repita comigo, estabelecer. Tomar posse. Então, os 3 ensinamentos que nós vamos solidificar nessa manhã primeiro, enxergar. Eu preciso enxergar através da palavra. Caso contrário, eu não vejo. Segundo, eu preciso entrar. E quando eu entro num novo lugar, há um novo alimento. Há uma nova forma de entender as coisas. E o terceiro ponto, eu preciso me estabelecer. Eu preciso agora, este lugar é meu. Quando eu estou me estabelecendo em um lugar, quando eu me estabeleço, eu entendo que Cristo me transportou de um reino de trevas para um reino de luz, de um reino que eu era prisioneiro, para um lugar em que eu sou liberto, para um lugar de vítima, para um lugar em que eu governo e que eu lidero, eu influencio a terceira dimensão.
A minha oração, como nós temos aprendido agora, nos levou para um outro nível. Por quê? Porque ela muda a terceira dimensão. A situação do seu dia a dia não muda quem você é, mas quem você é muda o seu dia a dia. Pode mudar. Josué capítulo 10, versículo 12 e 14. Mais um pedacinho de Josué aqui, ó. Diz assim, ó, então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. Josué falou, disse assim, ó, e na presença dos israelitas ele disse, sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a opor-se. Gente, o tempo parou. Vocês entenderam isso? O tempo parou. Por quase um dia inteiro. Olha o versículo 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. A sua e a minha posição, ela influencia a terceira dimensão. Mas espera, Andrei, você leu aqui agora que não houve um dia nem antes e nem depois, quando Deus atende a voz de um homem. Essa palavra homem é humano. Verdade. Poxa, Andrei, mas então como que eu vou interferir na terceira dimensão se Deus não vai fazer mais isso? Ele não faz mais isso para humanos. Mas eu e você somos o quê? Nova criação em Cristo Jesus. Por isso que a pessoa que não entende a sua nova posição, a sua nova criação em Cristo Jesus, ela pede, ela fala, mas isso não acontece. Não acontece. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, estes são nova criação. Aquele que entra no próximo nível, a partir de uma palavra, é aquele que vive como espiritual. Ele já não enxerga como antes, já não se alimenta como antes, e entendeu que a palavra recebida, ela tem o poder de mudar as coisas. É a palavra que tem o poder de mudar as coisas. É a palavra que muda as coisas. É a palavra que muda as coisas. Efésios 2,6 diz que juntamente com Ele nos ressuscitou, Cristo Jesus, e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Tomar posse é estabelecer, é materializar. Posse fala de legalidade, fala de governo, fala de gerência. Repita comigo, entrar em um novo nível. Não, mais forte. Entrar em um novo nível. Amém. É estabelecer a vontade de Deus. Na terra, como é nos céus. Meus irmãos, há uma vontade boa, perfeita e agradável. Há uma vontade sobre um próximo nível para mim e para a sua vida, para nós como igreja. Ela já é nos céus. É tudo novo. Mas quando nós nos estabelecemos, é quando nós manifestamos essa vontade, assim na terra, como já é nos céus. Vamos entrar no próximo nível? Amém? Existem palavras a meu e a seu respeito, que nós não experimentamos ainda. Ou áreas que nós achamos que não tem jeito. Saiba, meu irmão, existem promessas de Deus para todas essas coisas. Todas elas em Cristo Jesus, você já tem o sim, para que você possa dizer o amém. Existe uma palavra. Existe uma palavra. E nenhuma das palavras dele falhou. Todas se cumprem. Bota para nós Josué 23:14. Josué, depois de conquistar, ele diz para essas pessoas, para o povo de Israel, ele diz: eis que hoje eu sigo pelo caminho de todos os mortais. E vocês sabem de todo o coração e de toda a alma, que nenhuma só promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor nos deu, nenhuma delas falhou. Nenhuma delas falhou. Meu irmão, não sei qual é o próximo nível que você tem colocado como um alvo na sua vida. Mas eu quero te dizer, há uma palavra. É através dessa palavra que você enxerga esse lugar.
Se você diz hoje, Andrei, eu não enxergo solução para a minha vida, eu não enxergo solução para o trabalho, eu não enxergo solução para isso que eu estou sentindo ou vivendo, há uma palavra, e nenhuma dessas palavras é falha, nenhuma dessas palavras é imperecível. Pegue essa palavra, descubra qual é essa palavra, participe da igreja, venha nos grupos familiares, ore conosco, e você vai começar a se cercar de palavras, você começa a pegar essas palavras, e você começa a enxergar situações através da palavra, e quando o Espírito falar com você, as muralhas estão caindo, você não enxerga mais naturalmente, você enxerga através da palavra, e aí você pisa na nova terra, você pisa no novo lugar, e a comida é outra, o sabor é outro, meu irmão. Tenho dúvida de que você que está orando, Pai nosso, dizendo com certeza, com convicção que Ele é seu Pai, não tenho dúvida disso, o sabor é outro. E quando você estabelece, quando você realmente entra e se estabelece, você altera a terceira dimensão, você muda situações, muda, por mérito seu e meu? Não, porque nós estamos nele, glória a Deus. Quero te convidar a ficar de pé, os irmãos vão servir a ceia nessa hora. Coloca para nós Josué, vamos fazer a ceia em Josué, né? Estão cansados aí de Josué 9, versículo 16. Pode ir servindo a ceia, meus irmãos. Nós vamos participar juntos. A ceia do Senhor é o que Ele disse, façam, repitam isso, em memória de mim. Lembrem-se que o meu corpo, ele foi pisado, ele foi moído, ele foi espremido, esmagado pela sua enfermidade, pelas minhas dores, pelas nossas dores, o corpo dele foi partido. Josué 9,16, depois que eles enganam Josué, depois que aquela proposta dos 5 sentidos chega para Josué, que eles são enganados, olha o que acontece aqui, ó. Josué 9,16, ao fim de 3 dias, 3 dias, meus irmãos, o terceiro dia foi o dia que Ele ressuscitou, o terceiro dia é o dia que eu e você podemos dizer, o nosso Salvador vivo está, o túmulo está vazio, e Ele vive para todo sempre, amém, amém. Todas as palavras dele são vivas, por isso que Ele diz, depois de 3 dias, de terem feito a aliança com eles, souberam que eles eram vizinhos e que moravam perto. Meus irmãos, só em Cristo Jesus nós temos os nossos olhos abertos, o nosso entendimento aberto, é descortinado dentro de nós, aquilo que nos embaraça, aquilo que nos impede de avançar, só em Cristo Jesus. Pegue o pão, vamos participar do pão. Pai Celestial, muito obrigado. Obrigado pelo corpo do Teu Filho que foi transpassado naquela cruz, moído e pisado por nós. Obrigado porque as nossas enfermidades, as nossas dores foram levadas sobre Ele, para que hoje nós pudéssemos gozar de plena saúde no nosso corpo físico, para que nós possamos gozar de plenitude no nosso corpo. Pai Celestial, nós Te damos graças por este pão que simboliza o corpo do Teu Filho moído na cruz, e nós participamos agora em comunhão, em o nome de Jesus. Participe do pão. A palavra diz, quem verá o monte santo do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e coração puro. As mãos limpas e o coração puro, só foi possível porque o sangue foi derramado. O sangue de Jesus na cruz derramado, Ele foi para purificar o meu e o seu pecado. Por isso hoje nós podemos nos adentrar com confiança diante do Pai e dizer, Pai Celestial, muito obrigado. Participe do suco agora, que representa o sangue da purificação. Glória a Deus, todos servidos. Enxergar, entrar, estabelecer. Meus irmãos, vamos para o próximo nível? Vamos entrar, amém? Cante esse louvor com confiança, porque Ele te pegou pela mão, e Ele te levou nesse novo lugar, aleluia, amém, glória a Deus.